Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos novamente agora à sessão plenária internacional sobre os desafios para a integração do mercado de gás no Cone Sul. Neste painel, nós iremos discutir os caminhos para fortalecer a cooperação regional, ampliar a conectividade da infraestrutura e promover a integração energética entre os países do Cone Sul, com foco na competitividade, segurança energética e transição para uma matriz mais sustentável. Vale ressaltar que essa é uma sessão realizada ao vivo em conjunto com a AOG na Argentina. É com grande satisfação que nós convidamos ao palco agora os líderes que irão enriquecer este debate. Começamos convidando o diretor do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, Marcelo Gomes Waite. O CEO da ATGás, Rogério Manso. O diretor-geral da TSB, a Transportadora Sul-Brasileira de Gás, Walter Farioli. Participando remotamente, nós apresentamos o interventor da Enargás, a entidade nacional reguladora de gás, Carlos Alberto Maria Casares. O vice-presidente comercial da Tecpetrol, Leopoldo Maquia. E o CEO da TGN, Transportadora de Gás do Norte, Daniel Redelener. E para conduzir essa sessão, nós temos a honra de contar com a moderação, aqui, pela parte do Brasil, do presidente do IBP, Roberto Ardengue. E pela Argentina, o presidente do IAPG, Ernesto Lopes Anadon. Convido a todos a se acomodarem. Senhores moderadores, têm a palavra. Buenas tardes a todos los participantes acá del lado argentino y también muy buenas tardes a los participantes del lado brasileiro. Un placer, Roberto, estar organizando esto conjunto con el IBP. De nuestro lado ya hemos mencionado a todos los palestrantes, también mis mejores saludos a los palestrantes del lado brasileiro, ¿no? Creo que de Vaca Muerta, lo que son los recursos de Vaca Muerta, cambiaron un poco el paradigma sobre el que se venía trabajando en la región. Tenemos recursos de gas importantísimos que Argentina en su mercado interno está aprovechando, pero creo que la región debería aprovecharlos también y deberíamos buscar entre los países de la región del Cono Sur los mecanismos necesarios como para que el gas, que va a dar flexibilidad a los sistemas eléctricos, que va a dar confort a lo que es el uso domiciliario y que va a dar, por supuesto, mejoras en lo que es el uso industrial, se extienda en la región. Hemos comenzado la exportación, llevamos varios años de exportación desde Argentina a los distintos países, incluyendo Brasil, pero ahora creo que tenemos que pensar de otra manera de que el gas de Vaca Muerta llegue con mucha más abundancia a la región. Se han hecho, como todos sabemos, exportaciones pilotos hacia Brasil que nos permiten vislumbrar un mejor escenario hacia futuro. Y acá tenemos dos de los actores, y en realidad tres, porque también el Enargás ha participado, tres de los actores que han participado de esta experiencia piloto. Y ya que los tenemos, sería bueno recorrer con ellos cuáles son las lecciones aprendidas y qué consejos pueden dar o qué piensan que deberíamos hacer hacia futuro. Así que empecemos por la producción, que es el pozo, y lo tenemos acá a Leopoldo Maquia,
que es el vicepresidente comercial de Tecpetrol, uno de los exportadores, para que nos cuente un poco la experiencia desde el punto de vista del productor. Así que, Leopoldo. Bueno, muchas gracias Ernesto, gracias a vos y al IAPG por la invitación y la organización de este evento, también en combinación con Brasil, que nos parece muy importante. Para mí es un placer estar acá con vos, con Carlos, con Daniel, con Marcelo del lado de Brasil y también otros actores importantes del mercado de gas. Yo soy un convencido de esta integración energética regional y desde Tecpetrol la verdad que estamos muy enfocados y haciendo todo lo posible para poder profundizar esta integración, que no solo la vemos en materia gasífera, sino también la vemos en materia eléctrica. Y acá creo que tenemos que aprovechar una combinación de tres cosas. Que la primera es, como bien vos dijiste, la abundancia del gas de vaca muerta, que digamos, no vamos a andar digamos, en los 300 TCF y demás, pero solo para poner un poco en el contexto los números, estamos hablando que hoy la cuenca neuquina produce unos 125 millones de metros cúbicos día, de los cuales Tecpetrol, con el yacimiento Fortín de Piedra, producimos un quinto, 25 millones de metros cúbicos día. Y esos 125 millones de metros cúbicos día se podrían ir a más de 400 millones de metros cúbicos día, para ponerlo en niveles de producción y no de reservas, ¿no? Por muchísimos años. En el caso nuestro de Tecpetrol, esos 25 millones se podrían ir a 40 millones de metros cúbicos día de Fortín de Piedra. Obviamente, para eso necesitamos desarrollar demanda, proyectos digamos, en la región, proyectos de LNG. Y entonces, por un lado, tenemos la abundante reserva que ya está confirmada, esa oferta de gas que ya está. Después, por otro lado, tenemos infraestructura existente, ya gasífera y eléctrica que hay que aprovechar y optimizar. Y obviamente complementarla con obras nuevas de ampliaciones de transporte. Y después lo que vemos es el interés y la necesidad estratégica también de países de la región como Chile, para seguir reemplazando el GNL, para en algún futuro reemplazar al carbón, y para Brasil también lo vemos como estratégico el gas de vaca muerta, porque si bien hoy está diversificado Brasil, que tiene GNL, tiene muchos regasificadores, tiene el gas de presal, tiene gas de Bolivia, pero lo que estamos viendo es que, esto es una estimación digamos, en conjunto de varios actores, es que Bolivia en algún momento, llegando al 2029, 2030, ya no va a tener gas en exceso para exportar a Brasil. Entonces vemos que para Brasil es estratégico contar con algún reemplazo de Bolivia que le permita tener una seguridad de suministro confiable y competitiva de largo plazo. Entonces lo vemos como estratégico para Brasil. Y como bien dijiste, en abril hicimos una prueba piloto, que la llamamos piloto porque fueron volúmenes chicos, pero pudimos confirmar, digamos, que se puede y ya estamos listos operativamente y regulatoriamente para poder exportar, al menos en forma interrumpible, a Brasil vía Bolivia. Entonces eso, la verdad que fue muy exitoso, fue un trabajo en conjunto, estuvimos trabajando todos los actores, de los funcionarios, hasta digamos, desde los productores, transportistas en los tres países, un rol también muy importante de YPFB, que en Bolivia cambió a una regulación para que pueda existir este servicio de gas en tránsito que permitió, y bueno, por supuesto de los actores de Brasil que permitieron esto y lo hicieron posible. Obviamente nos llevamos lecciones aprendidas, hay varios temas para seguir coordinando, la comunicación es clave entre todas las partes, hay temas de calidad de gas, temas de horarios que hay que seguir trabajando en conjunto, temas de medición también para seguir trabajando. Esta exportación piloto se hizo a través de Refinor, pero también estamos esperando que ENARSA pueda completar, digamos, y poner en operación el PM, que entiendo que ya está listo ahí en el sitio, pero falta que se ponga operativo. Eso también es un hito importante. Y te diría que fue un éxito rotundo y estamos listos para la próxima fase de seguir exportando, hoy en una modalidad interrumpible.
te lo resumo para dejar también tiempo a Daniel y Carlos. Lo que faltaría, para mí te lo resumo en 4 puntos que tienen que ver con competitividad en el precio final de destino, porque si bien esto que hicimos en abril, digamos, no fueron a precios muy competitivos, entonces hay que trabajar en eso. A partir de enero del 2026, la Secretaría de Energía ya emitió una nota que baja, hoy tenemos un precio mínimo de exportación, tiene 2 componentes, se eliminó uno de los componentes, quedó uno solo y eso hizo que baje el precio mínimo de exportación. A partir de enero del 2026 sería el precio del plan gas, promedio del plan gas, que es $3,5 por millón de BTU a nivel promedio año y $2,90 por millón de BTU para el verano. Ese creemos que es un precio competitivo. Otras cosas, digamos, que se puede trabajar, digamos, para optimizar el precio en el destino de Brasil, tiene que ver con los derechos de exportación, que en algún momento, si la macro mejora, eso se va a poder seguramente eliminar, como ya entiendo que se eliminó para algunos productos o para algunos minerales. Y después hay que ponerle mucho el foco en todos los costos de transporte, porque no nos olvidemos que son muchísimos kilómetros. Sí. No es lo mismo que exportar a Chile, a Brasil son muchísimos kilómetros, y tenemos transportes en la Argentina, en Bolivia, en Brasil, y hay que ponerle mucho foco en optimizar esos costos de transporte, sobre todo en los transportes que ya existen y ya están amortizados. Entonces ahí es donde hay que poner para mí el foco. Acá tenemos a los transportistas, así que sí. Esperemos ver qué nos dicen al respecto. ¿No? Algunos, después están también los del otro lado también y falta Transportista Bolivia, que es un actor clave que tendría que también optimizar esos costos. Y después otro tema tiene que ver con el tema regulatorio. Es fundamental, digamos, definir todo el esquema tarifario, digamos, del norte, que entiendo que se está trabajando muy bien en eso y bueno, espero que se dé ahora, se concretice o se define en los próximos meses. Y después vamos a necesitar algún tipo de esquema, de marco regulatorio que dé previsibilidad y confianza en el largo plazo. Eso es algo que también los actores nos piden. Eso me parece fundamental. Y quizás establecer algún esquema o régimen de exportaciones de largo plazo similares a los que tiene el LNG para exportaciones de gas de largo plazo por ducto a la región. Eso me parece que es importante y se debería trabajar. Y después, para poder ir del interrumpible al firme 365 días al año, ahí es necesario expandir obra de transporte, que seguramente eso Daniel lo va a explicar. Hay varios proyectos, pero hay uno que es clave, que va a necesitar un volumen mínimo, pero eso va a permitir poder exportar en firme sostenidamente en largo plazo. Y por último, que tiene que ver, el cuarto punto que tiene que ver con este tercero de ampliación, tiene que ver con la demanda de Brasil que esté dispuesta a firmar contratos en firme de largo plazo. Eso va a poder hacer que se financien las obras nuevas de gasoducto. Esos 4 puntos te diría que son fundamentales para poder profundizar esta integración energética que, de vuelta, estoy convencido que la vamos a poder lograr. Ok, bueno, gracias, Leo. Daniel, desde el punto de vista del transporte, la experiencia de ustedes y qué es lo que están pensando hacia adelante. Bueno, ante todo te agradezco, Ernesto, en nombre del IAPG y agradezco también al IBP por la invitación, pero sobre todo les agradezco la capacidad de coordinación que han tenido en este caso. Creo que es el ejemplo que tenemos que ir mostrando, que somos capaces de coordinar e interactuar en los distintos ámbitos que tienen que ver con esta cadena. Si vamos a pensar en una integración de los países y en una integración de la energía, tenemos que ser capaces de coordinar en todos estos ámbitos. Hace unos meses ADGAS me invitó a Brasil a una charla como esta y creo que esto tiene que multiplicarse, así que quiero expresar ese agradecimiento. Leo empezó hablando de lo que es el abastecimiento interrumpible y esto creo que hay que mencionarlo porque hace 4 o 5 años no nos creían.
hablábamos y por lo bajo la gente se reía, pensaba que no era posible. Y creo que este año pasamos el test de poder mostrar a toda la industria que fuimos capaces que moléculas de Argentina sean vendidas en Brasil. Independientemente si llegaron o no, porque todos sabemos que la molécula físicamente seguramente no llegó, pero el hecho de haber materializado estas ventas interrumpibles fue importantísimo para poner el tema sobre la mesa. Si miramos un poquito más a futuro, creo que el desafío que tenemos es cómo podemos materializar contratos en firme. Y acá voy a introducir una palabra, cómo podemos volver a materializar contratos en firme. Porque a finales de los años 90 fuimos capaces de firmar un contrato, vos fuiste parte en otra etapa de tu vida profesional. Éramos menos actores, pero se logró firmar un contrato de exportación a 20 años con Brasil. Hoy el desafío es similar, firmar varios contratos de exportación a largo plazo con Brasil. El desafío es mayor porque somos muchos los actores intervinientes. Hay productores en Argentina, hay transportistas en Argentina, hay transportistas en Brasil o en algún tercer país, y ahora voy a profundizar en esto. Está el mercado en Brasil, están los organismos de gobierno que tienen sí o sí que intervenir en distintos aspectos de este proceso. Con lo cual, es bastante más complejo que lo que hicimos hace 25 años. Tal vez, si uno quisiera ser un poquito más estructurado, diría, un pilar, una columna de esto tiene que ver con el recurso geológico. Y como dijo Leo, no tiene sentido profundizar, todos sabemos que Vaca Muerta tiene esos recursos. Un segundo pilar tiene que ver con el mercado, y el mercado en Brasil es un tema que sí tiene sentido profundizar. Un tercer pilar tiene que ver con la infraestructura, en 1, en 2 o en 3 países, y un cuarto pilar tiene que ver con la institucionalidad. La institucionalidad, las condiciones de largo plazo, lo regulatorio y los soportes que los gobiernos de ambos países le den como marco institucional a los contratos que se vayan a firmar. Si miramos el mercado en Brasil hoy está pagando precios bastante más altos que los que paga el mercado en Argentina. Para tirar 2 números, seguramente un industrial en Brasil está pagando alrededor de 16, 17 dólares por millón de BTU, mientras que un industrial en Argentina está en el orden de los 5, 5,50 dólares por millón de BTU. Estoy hablando del gas puesto en su fábrica. Entonces, tenemos la obligación de desagregar esa cadena y ver dónde están los mayores costos, porque probablemente la molécula en boca de pozo sea la misma. Somos conscientes que el transporte es mucho más largo. A lo mejor en Argentina tenemos que mover el gas entre 1.000 y 1.500 kilómetros y para llegar al baricentro de consumo en Brasil tenemos que moverlo 5.000 kilómetros. Pero no son 5.000 kilómetros de ductos nuevos. En Argentina lo que nosotros estamos viendo son 750 kilómetros de ductos nuevos. Estamos viendo expansiones de ductos existentes que podrán ser 1.000, entre 500 y 1.000, dependiendo la ruta que elijamos. Y acá estoy pensando en una ruta por el este que se vincula desde Uruguayana a Porto Alegre o en una ruta por el norte que pasa a través de Bolivia. Y después tenemos más de 3.000 kilómetros de ductos que por lo menos tienen 25 años de antigüedad. Y ahí creo que empezar a ver qué pasa en los distintos países con ductos que ya están bastante amortizados y qué tarifa pagan es importante. Y de vuelta, creo que a veces las palabras son muy claras, pero los números son más claros. En Bolivia tenemos un transporte de 1.200 kilómetros. Para transportar en Argentina a lo largo de 1.200 kilómetros en ductos amortizados, pagamos una tarifa del orden de los 50 centavos de dólar por millón de BTU. Bolivia está pidiendo entre 1,4 y más para transportar esa misma distancia, entre 1,4 y 1,9, pero digamos, tomemos el límite inferior de 1,4. Bueno, ahí tenemos un punto para trabajar. Tenemos que entender por qué esa diferencia y, de ser posible, homogeneizarlo con los otros valores. En Brasil seguramente pase algo parecido. Entonces, ahí tenemos un desafío en ese análisis de la cadena. Y el otro tema, para darle espacio también a Carlos, ¿no? Pero el otro tema importante es cuál va a ser la ruta que vamos a tomar.
Hablábamos, o se hablaba hasta hace unos meses, de 5 rutas posibles. Una de las 5 rutas tenía que ver con el GNL, dejémosla de costado. Hablemos de 4 rutas que tienen que ver con gasoductos. Yo creo que efectivamente tenemos 2 o a lo sumo 3 rutas posibles. Una por Bolivia, una a través de Uruguayana a Porto Alegre, que seguramente Walter va a comentar, y una tercera ruta de un actor que se sumó, que levantó la mano y dijo yo también estoy, que es Paraguay, que dijo estar dispuesto a poner demanda hacia el año 2030-2032. Entonces, estamos en el proceso de estudiar cuáles son las rutas más convenientes, va a depender de cuál es la demanda final que tengan los actores, va a depender de dónde esté focalizada esa demanda y va a depender también de cuáles sean los precios de transporte de la infraestructura existente, porque si los precios son muy altos, seguramente se repotencia la alternativa de construir y cerrar el anillo por Uruguayana Porto Alegre. Así que si querés como pantallazo general, lo dejo ahí, después seguramente habrá una segunda posibilidad. Okay, gracias, Daniel. Carlos, desde el punto de vista regulatorio, no sé qué quieres agregar a esto. Sí, ¿se escucha? Ahora sí. Lo que obviamente me toca agregar desde el punto de vista regulatorio, que siendo una parte de la regulación argentina, ¿no? Energas no solo regula transporte y distribución, es importante, en línea con lo que dijo Daniel, que el objetivo es colaborar con el desarrollo de la industria del gas natural. Esa es nuestra misión. Obviamente tenemos que ser cuidadosos regulatoriamente, de tal forma de que ese desarrollo no afecte o no impacte, no es que no afecte, sino no impacte tarifariamente en los usuarios argentinos. Y eso es posible, o sea, no hay que inventar nada. Y se generaron varios mecanismos que permitirían o permiten eso, que son los mecanismos de autorizaciones de transporte, de iniciativas privadas o inclusive de inversiones dentro del sistema bajo el régimen regulatorio que hay con la distribución de costos que, como dije antes, que finalmente no termina impactando en los usuarios finales. Sin perjuicio de que esto vale tanto para las exportaciones como para el mercado argentino, que necesita expandirse. La expansión del mercado argentino por ahí no es tan grande como las posibilidades regionales, por eso el interés y de aprovechar los recursos que tenemos en esa línea y facilitar y analizar y eliminar barreras que puedan estar impidiendo eso. Bueno, en esa línea es que estamos trabajando y por eso siempre decimos estamos dispuestos. Las negociaciones son entre privados, pero todo lo que haya que resolver regulatoriamente estamos disponibles para charlarlo y encontrarle una solución razonable que, como dije antes, impulse el desarrollo de Vaca Muerta y de la infraestructura argentina, ¿no? Donde aprovechar infraestructura argentina, por más que sean inversiones nuevas, va a ser más económico que hacer un gasoducto nuevo, ¿no? Entonces hay que buscar esas sinergias, encontrarlas y sacar el mejor provecho de eso para las empresas en general, de uno y de otro lado, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias, Carlos. Roberto, no sé si quieren ustedes ir del otro lado. Sí, Néstor, me escucha bem? Perfecto. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de iniciar a nossa participação do lado brasileiro, agradecendo a você, Ernesto, e ao Instituto pela oportunidade de podermos estar juntos hoje, fazendo essa discussão, fazendo esse diálogo entre Brasil e Argentina. Eu acho que tudo que nós escutamos nesses últimos minutos do lado argentino se conecta muito bem com o que nós estamos também pensando aqui do lado brasileiro, já que nós temos aqui a oportunidade do mercado brasileiro para o gás argentino. Nós, durante
esse evento que nós estamos realizando aqui no Rio de Janeiro, nós estivemos em diversos momentos, em diversas oportunidades. Começamos o evento ontem aqui no Rio de Janeiro e já tratamos desse tema em diversos dos nossos painéis, sempre com a perspectiva de que a Argentina é realmente uma alternativa interessante e importante para o mercado brasileiro. Há perspectivas, inclusive, do aumento do consumo de gás no Brasil e, sem dúvida, não só por uma questão de abastecimento do mercado brasileiro, mas também por uma questão de segurança energética. O Brasil, como vocês sabem, tem um regime de demanda de gás, assim como a Argentina, bastante cambiante. Ele muda durante o ano, durante o inverno e o verão, a estação de mais seca, a estação de mais chuva. Isso faz com que é muito necessário que a gente aumente a confiabilidade do abastecimento de gás natural, tanto para o mercado industrial quanto para o mercado residencial e, mais importante ainda, para o mercado térmico. Então, essas perspectivas que nós ouvimos de vocês são muito positivas e eu gostaria de iniciar aqui, Ernesto, então, passando a palavra para o Marcelo White, que é o diretor de gás natural do Ministério de Minas e Energia. O Marcelo é a autoridade hoje que coordena e acompanha essas discussões do regime regulatório, tem participado ativamente, inclusive, de conversas no âmbito regional. E gostaria, Marcelo, de te pedir para você fazer a primeira intervenção aqui do lado brasileiro. Boa tarde a todos. Obrigado, Ardengue, por moderar aqui pelo lado brasileiro e pelo Ernesto. É um prazer, Ernesto, estar aqui também com vocês nesse painel binacional, né? Então, a gente já tem realmente uma grande integração de eventos. Nós falamos isso ontem também aqui na abertura. Um prazer aqui dividir com o Manso, com o Farioli, né, aqui pelo lado do Brasil, com o Leopoldo, né, que a gente faz bastante interação com o Daniel e com o Casares, né, em toda essa interlocução que o Ministério de Minas e Energia tem feito com o governo argentino, né. Essa interlocução ela nasceu decorrente de um memorando entre os países, foi firmado com o ministro Alexandre e o ministro da Economia da Argentina, o Caputo, aqui no G20 no Brasil, fruto de muitas interações, e desde então nós fizemos diversas reuniões para entender quais são as complexidades que envolvem essa maior integração para que o gás argentino flua e consiga chegar aqui ao Brasil a preços competitivos. E, da mesma maneira, nós firmamos um acordo também, um memorando de entendimentos com o governo da Bolívia, né, tendo em vista a principal rota que existe, o acordo histórico que existe entre o Brasil e a Bolívia também, no suprimento de gás natural, mas num contexto completamente diferente do que nós vivemos hoje no mercado brasileiro, né, que nós vivemos em todos esses países que nós estamos comentando. E, dentro desse novo contexto, né, nós vimos exatamente o que o Leopoldo coloca, né, quando fala do grande potencial de produção da Argentina, né, isso, sem dúvida, de fato, uma reserva gigantesca, em que uma visão estratégica entre todos os países, nós vemos a oportunidade de monetizar esses recursos, agregar valor dentro dos países, né, e o Brasil tem um grande ponto, né, que é um grande potencial de demanda dentro desse cenário, né? Então, diversos estudos aqui no Brasil sinalizam o tamanho potencial de crescimento de demanda, seja pelo setor industrial, que hoje tem uma capacidade ociosa bem significativa, né, em torno de 35% de uma capacidade instalada que está ociosa decorrente, principalmente do preço do gás natural. Do outro lado, nós temos uma demanda reprimida, né, por fertilizantes, né, que hoje o Brasil tem um elevado nível de dependência, e isso está monetizando o gás natural em outros países, né. Do outro lado, né, uma possibilidade de descarbonização da frota rodoviária, né, com um potencial
de atingirmos aí mais 30 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, se nós substituímos somente o diesel importado. Então, o potencial é muito grande, né? Quando nós observamos todo esse grande potencial, né? Inclusive de curto prazo, né? Hoje, o grande desafio, de fato, é o preço. E quando a gente olha sobre a ótica da produção nacional, que o Brasil também possui recursos, e do outro lado, a Argentina também possui esses recursos, a gente vê o fortalecimento energético, de fato, Ardem, como você colocou. Então, um ponto-chave dentro desse processo, de fato, é o preço. E quando nós observamos, nós temos um passo já muito grande feito. A integração que a gente tem tanto busca já existe duto envolvendo todos os países. Nós já temos os dutos que historicamente conectaram a Bolívia com a Argentina, nós já temos os dutos que foram desenvolvidos na própria Argentina, nós já temos os dutos que já foram desenvolvidos na integração, na interligação entre Bolívia e o Brasil. Agora, o grande desafio, o que falta para que esse gás flua, né, em grandes volumes, né, e que o preço chegue de uma forma competitiva. Então, Daniel brilhantemente falou sobre a questão tarifária, sobre a questão das infraestruturas que estão são infraestruturas que já estão depreciadas, com os investimentos amortizados, né? E para que isso avance de fato, a gente precisa discutir um pouco sobre a questão tarifária, né? E já faço um exercício sem a necessidade de investimentos. Supondo hoje que essas infraestruturas não tenham gargalo, não tivessem o gargalo em alguns trechos, como o Daniel colocou, né? O que estaria impedindo desse gás chegar no Brasil a preços competitivos, né? Então, hoje, o percurso que essa molécula tem que fazer, né, atinge aí na ordem de 5 mil quilômetros, saindo de Vaca Muerta, chegando até o centro de carga, por exemplo, em São Paulo, né? E qual é o benefício que se tem, por exemplo, de uma nova demanda no Brasil, supondo, né, a nossa estimativa que a gente chegue a 30 milhões de metros cúbicos de gás natural no longo prazo, né? Então, qual é o efeito desses 30 milhões nessas infraestruturas que estão depreciadas, né? Qual seria esse novo preço que essa molécula chegaria aqui no Brasil? E o desafio não é tão diferente do desafio que nós vivemos no Brasil, né? O gás no pré-sal, ele tem, historicamente, ele é reinjetado pelos seus motivos, historicamente, né? Mas também, não só para recuperar o óleo, mas também decorrente de falta de infraestrutura. E, de um lado, a gente tem uma cadeia onerosa desse processo. O Brasil está passando por uma revisão tarifária, discutindo exatamente a questão de quanto que é o valor dessa infraestrutura depreciada, contratos vencendo. Então, o desafio é o mesmo, ele não muda de uma maneira substancial, né? Então, acho que isso tudo une cada vez mais para que a gente avance nessa discussão tarifária, avance para entender quais são os benefícios desse novo volume de gás natural. Pode fazer, inclusive, na redução da tarifa da própria Argentina, da própria Bolívia, né? O Daniel comentou, né? Os investimentos da Bolívia já estão postos e não precisaria fazer grandes investimentos. Então, hoje, como aqueles investimentos estão sendo recuperados? $2, $3, $1? Qual é esse valor adequado para que isso flua, né? Então, a gente vê uma oportunidade aqui de trazer resiliência a esses investimentos, fazer a utilização, aliviar os impactos dessas infraestruturas que ocorrem em cada um dos nossos países. Então, temos aqui um painel muito rico nesse sentido. Muito obrigado, Marcelo. Vou passar agora para o Dr. Rogério Manso, que representa o segmento dos transportadores, né? Muito se falou aqui, né, Manso, sobre o papel do transportador nesse sonho que já está se tornando realidade, da gente conseguir volumes importantes de moléculas de gás natural vindos da Argentina para o mercado brasileiro, e isso não se fará sem a presença efetiva, firme e relevante dos transportadores. Então, queria que você passasse aqui para os nossos amigos da Argentina e também para a plateia aqui, qual é a visão do transporte nessa discussão. Tá bom.
Obrigado, Roberto. Grato aí pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas argentinos. Um prazer estar mais aí, mais uma vez, né, tendo uma oportunidade de conversar sobre um tema tão relevante. Tá? Eu vou pedir aos colegas da Argentina para me permitirem aqui um minuto só entrar dentro de uma questão que vocês conhecem muito mais do que eu, mas só a bem da plateia, trazer um pouco mais de perspectiva sobre o que a gente está falando aqui. Há cerca de 5 anos atrás, nós tomamos a iniciativa de começar a conversa com as companhias argentinas visando avaliar essas oportunidades de trazer gás da Argentina. Tivemos uma primeira conversa naquela época, me lembro a pandemia começando, com aí o Estado-Maior da Tecpetrol. E o primeiro número que colocaram na mesa para nós foi um potencial de reservas levantado pelo US Geological Survey, é meio assim o máximo, o maximorum, que a primeira surpresa é que colocava o potencial argentino na frente, inclusive, do potencial americano, apenas atrás do potencial chinês. Foi a primeira surpresa nossa ter consciência desse número, e um número potencial, repito, assim, meio que o máximo maximorum, de 900 trilhões de pés cúbicos de reserva de gás natural. Tá? O número que se fala hoje, né, varia aí na faixa de 250, 350, mas para a gente colocar em perspectiva, e esse é o número que eu queria trazer, não sei quantos de vocês sabem pés cúbicos por dia, por ano, quanto é o consumo do Brasil. 1 trilhão de pés cúbicos por ano. Então, nós estamos falando num potencial de quase secular, né, em relação ao consumo do Brasil. As reservas do Brasil, e aí peço desculpa aos companheiros geólogos, porque existe a questão do P1, do P2, do P3, ainda não tive tempo de me aprofundar disso, mas as reservas do Brasil são na faixa de 25 trilhões de pés cúbicos de gás. Então, potencialmente, a gente está falando de um parceiro próximo, né, aqui do lado, com uma reserva, que é um múltiplo, vamos colocar assim, para descartar aqui, né, me dá uma licença poética nessa questão que eu fiz, mas descartar, sim, um preciosismo apenas para dizer que as reservas argentinas são um múltiplo, né, do potencial das reservas brasileiras. O Farioli, que vai falar na sequência, gosta de colocar algo que eu acho que é muito pertinente. Não é uma questão de competição. É claro que no dia a dia, no mercado, isso acontece e tem um efeito benéfico para todo mundo sob o aspecto de preço, né, de você criar preços atrativos. Mas é uma adição, é uma complementação e uma oportunidade muito grande para a região. E de forma bastante concreta, porque quando se fala hoje com os principais produtores aqui no Brasil, da curva que é postada pela EPE, né, Empresa de Planejamento aqui do governo brasileiro, que é uma curva ascendente, ela é ascendente, sim, até o início da próxima década, mas com uma incerteza ainda, né, dependente de esforços exploratórios, a partir aí de meados da próxima década. O que, muitas vezes, dá um sinal para esses produtores de que, olha, eu não posso me comprometer com uma venda de gás além de 5, 10 anos, porque eu tenho uma incerteza lá na frente, mas não quando se tem acesso a um parceiro com essa quantidade de reserva. Então, a mensagem que conjuntamente se deve mandar para o mercado é de que, olha, a região tem gás, e vai ter gás aqui por muito tempo. Naquela época, quando eu falei dessa conversa que nós tivemos, a grande pergunta era se o gás argentino um dia viria para o Brasil. Era o C. Poxa, será que vai ter gás argentino para o Brasil? Na verdade, eu fui para uma lista de perguntas, né? Nós fizemos um brainstorm antes. O que nós vamos perguntar para a Tecpetrol? Qual é o preço do gás? Quanto tem de gás aí? Tem infraestrutura? Qual é o custo do transporte, etc. E do lado de lá veio uma pergunta para a gente. Tem mercado para 15 milhões de metros cúbicos por dia de gás no Brasil? E agora eu tenho que confessar para os colegas. E a minha resposta foi sim, mas nós não estamos preparados para responder aquilo naquele momento, mas temos muita confiança de que 15 é um ponto de partida, é um bom ponto de partida.
E não é só a região sul do Brasil, né? O trabalho hoje que o transporte faz é de integrar os mercados, ele é muito baseado no que aconteceu no mercado europeu, de você tirar os gargalos para que o gás, seja por que frente ele venha, ele pode chegar no mercado onde ele é demandado. O Marcelo falou aqui, né, de uma série de oportunidades que tem, inclusive na descarbonização do transporte, dos 30 milhões de metros cúbicos por dia. Eu queria acrescentar um número, que é um estudo feito pela Ener Studies, né, professor Edmar e equipe, só no setor siderúrgico e metalúrgico, tem um potencial de mais 40 milhões de metros cúbicos por dia, de você substituir coque, substituir carvão mineral. Então, soma 40, mais 30, mais as indústrias que o Marcelo falou aqui que estão ociosas. Então, é a gente colocar em funcionamento um ciclo virtuoso. Pensar realmente estrategicamente, pensar no que isso significa. Daniel Redlener gosta de falar muito do papel da escala no transporte, né? Muitas vezes a gente vê projetos, né, nós mesmos aqui, às vezes, tomamos uma decisão cautelosa de projetos de expansão, né, pensando sempre em incrementos menores, 10 milhões, 5 milhões, 15 milhões de metros cúbicos por dia. Mas nós temos que pensar realmente estrategicamente, do ponto de vista de transporte, se a gente tem uma visão de tarifa e de competitividade, se é lá que a gente quer chegar. Aí a gente chega num ponto importante, né? A gente aqui, a equipe argentina, de uma maneira geral, colocou algumas camadas, né? A gente tem a questão da oferta, tem a questão da demanda, mas tem também uma questão importantíssima, que é a questão regulatória, que foi colocada aí, da confiança, né? E a confiança passa, basicamente, primeiro, por ambos os países terem estabilidade regulatória, segurança jurídica dentro das suas próprias jurisdições. No país, na indústria como um todo, onde existe uma tradição nos dois países de segurança regulatória, e, obviamente, em algum momento, como é que você converte isso em acordos e protocolos e sistemas que, em última instância, protejam esses investimentos. Uma coordenação, né, tenho certeza que tanto o Ministério quanto a Secretaria na Argentina estão preocupados com isso. O papel que nós, como associação aqui das empresas de transporte, fazemos é constantemente trabalhar junto à indústria, ao mercado e também governo e reguladores para a gente, que a gente chama ficar firme no leme, né? Você perseverar no caminho. Foi um caminho decidido, depois de muita negociação, de muita conversa, muita discussão, estudo, de continuar o processo de abertura, de não esmorecer frente às tempestades que aparecem de vez em quando, muitas vezes por desconhecimento, incerteza, ou às vezes interesses concentrados, não no bem maior, mas em segmentos específicos, em você manter realmente esse processo. É muito saudável a gente ver uma discussão como a gente está tendo hoje aqui, que a discussão já começa a entrar nas questões específicas. A gente não está mais conversando aqui teses gerais, etc., né? A gente saiu daquela dúvida no passado para, como foram colocados pelos colegas argentinos aqui, quais são as rotas? Quais são as rotas, quais são os critérios que vão levar a gente a escolher as rotas, sempre pensando num caminho de eficiência, num caminho de competitividade. Houve um painel recentemente, na semana passada, patrocinado pela OLAD, falando das lições aprendidas da primeira movimentação de gás da Argentina para o Brasil. Então, já estamos em questões práticas, em questões, olha, os horários de programação estão coordenados, os sistemas de medição estão coordenados, o poder calorífico do gás está coordenado, como é que foram as janelas de oportunidade, quais foram as questões comerciais, tributárias aí envolvidas. Então, eu acho que nós temos que reconhecer esses diversos passos e continuar investindo neles. O que eu posso dizer, assim, para finalizar e não exagerar no tempo aqui, é dizer, olha, do ponto de vista da indústria de transporte no Brasil, o nosso papel é proativamente buscar e dar a mão
para os fornecedores, para que esse gás chegue ao cliente de uma forma eficiente. Nós hoje estamos num momento importante, nós nunca tivemos esse nível de transparência e visibilidade no passado, é uma decorrência da nossa lei do gás aprovada em 2021, que hoje todos os projetos de investimento nos próximos 10 anos estão lá claramente propostos e detalhados para análise da sociedade. Eu ainda não vejo lá alguns dos projetos que já estão nos planos das transportadoras, principalmente a TBG falou hoje sobre potencial inversão do Gasbol para trazer gás argentino, sobre o Farioli vai falar aqui sobre a conclusão lá do TSB, mas posso garantir para vocês que é uma questão simplesmente de ter o sinal certo para esses projetos entrarem na pauta com velocidade. A gente tem um plano de rever esses projetos a cada 2 anos, está alimentando o governo das atualizações, das melhorias nisso, mas a regra é essa. Só para fechar, um dos produtores esteve conosco foi no Rio Pipeline anterior, há 2 anos atrás, e estava muito preocupado em como ele ia fazer para o gás dele movimentar aqui no Brasil, muito preocupado. Falei, não, você entra na plataforma lá, tem uma plataforma eletrônica, digital, Ele falou, não, como assim? Não, é isso, você entra lá na plataforma eletrônica da própria Argentina, você contrata a capacidade e você vai levar o gás para onde você quiser dentro da rede, não importa aqui se é argentino, se é brasileiro, ou o que seja, tá? Então, vamos estar abertos a trabalhar com vocês, seja nas questões mais de funcionalidade, o que seja nas questões de investimento, as questões estruturais, para que essa realidade chegue e chegue logo, tá? Obrigado. Obrigado, Manso. Vou passar agora para o Walter Farioli. Falou muito aqui em transporte, né, Walter? Então, está contigo aí a bola. Alô? Obrigado, Ardengue. Boa tarde a todos. E eu queria, antes de mais nada, agradecer ao IBP pelo convite e, em especial, a figura do Marcelino, né, que tem muito incentivado como provocações, né, e me ensinou a pensar um pouco em I love pipeline, né, quer dizer, e é verdade, eu sou testemunha e de 25 anos, se eu não I love it pipeline, eu não estaria aqui, obviamente. E nessas explanações, né, que a gente está falando bastante, o título é Integração do Mercado. Eu não posso deixar aqui de compartilhar com os senhores e com testemunhas, né, que eu tenho aqui, meu querido amigo Daniel Ridelerner, que esteve conosco aqui no Brasil em outra ocasião, em Brasília, se não me falha a memória. O próprio Ardengue, que está aqui, não sei se lembra, é testemunho. Acho que em 2018 nós estivemos juntos, na ocasião o Ridelerner na plateia, o que me honrou muito, e eu e o Ardengue participando de uma conversa, 2018, acho que era isso, quando o Vaca Muerta saía do ninho, né, digamos assim, ao mundo, né? E aí a Embaixada do Brasil nos convidou para uma conversa lá na Argentina e falávamos de integração, né? E imagina, o gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre nasce com esse DNA, né? Era o gasoduto que faria a perna final de integração da Argentina com o Brasil, tão sonhada, né, e não realizada efetivamente até hoje. Então, esses 25 anos me autorizam a falar de uma forma, digamos assim, mais pragmática e não tão romântica e tão ingênua, mas, ao mesmo tempo, eu não queria ser tão disruptivo, né, e realista. E aí eu fico numa condição mais, assim, normal e falar da TSB como um projeto na linha do que foi falado aqui, os meus queridos amigos da Argentina, e que eu simplificaria como se fosse assim, mais do mesmo, né? Porque a gente está falando de revampes de dutos, a gente está falando de aumento de capacidade numa área, estação de compressão aqui, precisamos mandar mais X mil metros cúbicos para atender essa demanda. A Argentina ainda hoje é deficitária de gás, né?
Esse ano mesmo faltou gás, porque ficou frio em Buenos Aires, a Argentina teve que importar GNL, etc. E hoje, né, o meu querido Daniel vive essas emoções há bastante tempo, quanto transportador, de dar suporte a essas defasagens que existem ainda hoje na Argentina. Mas o painel é desafios, né? Não é ficar fazendo análise dos problemas que a gente tem e que são conhecidos de todos. Na linha de TSB, o item desafio pode ser colocado no seguinte: nós mudamos o desafio da TSB. Até bem pouco tempo atrás, antes de Vaca Muerta, o gasoduto TSB ele tinha como desafio, né, ser concluído, fazer a integração da Argentina com o Brasil, transportar, numa rampa de 10 anos, coisa do tipo, 12 milhões de metros cúbicos, âncoras térmicas, e assim ele foi concebido, né? E levaria gás para, e eu vou usar aqui a expressão dos meus queridos amigos argentinos, na província do Rio Grande do Sul. Esse projeto, ele morreu, né? Assim, sem meias palavras. Por quê? Porque não tem sentido hoje, e não teve 25 anos, fazer investimentos na Argentina de infraestrutura robusta para trazer gás para a província do Rio Grande do Sul. Nossa, que província fantástica essa que vai movimentar recursos na Argentina e o gás chegará. Quando ela foi concebida lá na época para ser uma espécie de ponte entre o mercado grande, mercado brasileiro consumidor, e não só 2, 3 térmicas que atenderiam. Infelizmente, e assim foi concebido, tem uma justificativa, porque o Rio Grande do Sul ainda hoje, 25 anos se passar, ele é ponta de linha, ele é dependente de energia elétrica no Brasil, ele não tem estrutura energética suficiente, ou seja, 25 anos e ele não conseguiu criar essa autossuficiência energética. E, na época, então, ok, vamos resolver esse problema, o gás argentino está aqui, nunca esteve, né? Durante 3, 4 anos, nós conseguimos rodar a termoelétrica de Uruguaiana e não conseguimos avançar para que essa estrutura, então, se concluísse, né? se concretizasse. Muito bem, então, esse projeto, obviamente, morreu. E aí alguém perguntaria, mas Farioli, se morreu, o que tu está fazendo lá? Né? Nós recebemos uma instrução, à época dos acionistas da TSB, que hoje são 4, dizendo o seguinte: vocês são os guardiões desse ativo, não me façam cacaca. Cumpram os contratos, mantenham a integridade, porque nós somos regulados e a ANP não tem portaria para empresas pequenas, grandes, é a portaria. E estamos até aqui, eu acho que fizemos o tema de casa. E aí, vem cá, qual é o novo projeto? O novo projeto, aí sim a TSB encerra aquela fase que morreu, e ela se apresenta para, de novo, integrar? Não, agora é diferente. A TSB não vai trazer gás para o Rio Grande do Sul. Eu tenho falado isso seguidamente para os meus colegas lá da Federação de Indústrias, empresários, sedentos por gás no Rio Grande do Sul. E é meio melancólico, porque o Rio Grande do Sul diz: nós temos uma demanda reprimida, precisamos de gás argentino, temos que fazer o gasoduto. E aí a gente olha e diz: vem cá, qual é a demanda de gás hoje no Rio Grande do Sul? É 2,2 milhões. Não, mas a gente pode duplicar isso aí. Maravilha, então vamos fazer 5, vamos lá, 6 milhões de metros cúbicos. Não precisa chegar gás vindo do norte, esse gás fica aqui, e aí, perfeito, viabiliza o gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre. 6 milhões de metros cúbicos. Isso, uma quantidade marginal dessa, entre aspas, infinita quantidade de gás de Vaca Muerta, resolve o problema. Qual é o novo cenário? O novo cenário é que o gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, eu já falei isso, ele não é mais gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre. Ele é gasoduto Argentina-Brasil. Brasil. Ele deixa de ser algo provincial, como estratégia, como logística, como solução, e passa a ser uma ponte efetiva, né, que já está lá. A faixa onde passa esse gasoduto, no projeto, ela é propriedade da TSB, está sendo revisada agora, a licença de instalação está sendo, inicia-se um processo de revisão, ou seja, entre aspas, está pronto, só falta abrir a vala.
Mas vem cá, então esse gás que vem da Argentina, não, mas que gás nós estamos falando? Nós não estamos mais falando de 10 milhões, 15 milhões para o Brasil. Nós estamos falando de 40 milhões, 50 milhões de metros cúbicos. E eu quero ser coerente com esse número, com as testemunhas que estão ali na minha frente, argentinos, produtores de gás, que dizem, e é verdade, que tem gás para 50 anos na América. Poxa, se tem gás para 50 anos, volumes robustos, o Brasil, no sentido de mercado, e a gente poderia aprofundar isso, nossa, pergunto os argentinos, como o Manso bem lembrou, né, lá na Tecpetrol, e eu fico muito à vontade, porque poderia, inclusive, falar portunhol acá, que seria uma coisa boa para todos, mas vou falar português. Não tem volume suficiente na Argentina que justifique concretamente esses investimentos que seriam feitos. Ora, se a gente tem, faz de conta que eu sou argentino, sou um pouco argentino, se a gente tem muito gás, 50 milhões disponíveis para exportação, e eu estou falando no horizonte de médio e longo prazo, nossa, então eu vou monetizar esse gás e vou levar esse gás para o Brasil, passando inclusive pelo Brasil. E existem ideias de que esse gás chegaria no Brasil e em momentos de excesso de demanda, ele conseguiria ser transportado para o mundo através de GNL, etc. Enfim, o que acontece? A Argentina, os produtores da Argentina de gás, os transportadores de gás, os comercializadores, e aqui um parêntese para quem não está muito familiarizado, a Argentina tem uma diferença interessante em relação ao Brasil. O Ridelener, que ali está, meu querido amigo, ele é da transportadora, mas a TGN, ela tem produção no seu DNA. O produtor de gás argentino está lá, a Tecpetrol, etc. Tem construção de gasodutos, são cadeias integradas, né, que geram uma competição interessante. No caso da Tecgás, ou perdão, da TGS, né, também de lá tem transporte no meio, de brincadeira. Essa ideia de manter o mesmo para fazer investimentos, arrumar aqui, trazer... Daqui 10 anos, nós voltaremos aqui e estaremos falando de integração, né? A gente não conseguiu hoje, infelizmente, fazer um trem cruzar de Paso de los Libres para Uruguaiana, porque as bitolas são diferentes. Então, eu queria trocar a palavra para terminar, Dani, integração, né? Para a gente ser mais pragmático e efetivo. Depois de 25 anos, a gente fica mais pragmático, não fica tão romântico. Qual é a integração? Qual é o compartilhamento? O que todos aqui estão imaginando e gostariam de compartilhar? É cash flow, retorno sobre investimentos, riqueza, monetização da riqueza, integração. Puxa, mas como é que faz isso? Cara, se eu soubesse, eu estava bilionário. Obrigado, querido. Muito obrigado, Walter, pela apresentação. Ernesto, então, como você viu, aqui está a visão do Brasil, a visão dos consumidores, os desafios que a gente vê aqui também do nosso lado. Passo para você aí, para os comentários dos nossos amigos aí em Buenos Aires. Ok, gracias, Roberto. No sé si quieren hacer algún comentario. Yo, como tema general, que no fue muy bien tocado acá, creo que para que los mercados fluyan, habiendo los recursos y las reservas que hay en la región, en el Cono Sur, lo que también deberíamos, quizás a un poco más largo plazo, pero por ahí es necesario en el corto, es tener regulaciones acordes, que eso hoy no tenemos, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en Brasil, ni en Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque la integración se va a dar realmente cuando los sectores empresariales, no los estados tienen que facilitar que esto ocurra y lo tienen que facilitar dando regulación, dando los medios para homogeneizando toda la región. Y la integración verdaderamente se va a dar cuando los actores empresariales, ¿no?, comiencen a moverse y a generar acuerdos y negocios que permitan esa integración. Y eso se hace a través de acuerdos comerciales, de transporte, etcétera, y que se tienen que dar dentro del mismo marco para que sea realmente unas negociaciones flexibles,
¿no? Y que todo esté interrelacionado, porque esa es la mejor forma que se llega a la mejor eficiencia dentro de los mercados. Así que creo que tenemos que trabajar en ese sentido, ambos países, pero también el Cono Sur, ¿no? No sé si les dejo a ustedes para quieren hacer algún comentario. Si Daniel. se puede, si nos da el tiempo, quería hacer un comentario. Ante todo, agradecer las distintas ponencias, porque creo que escucharnos nos enriquece muchísimo. Se tocó el tema eficiencia, se tocaron el tema volúmenes a exportar, y yo un dato que quiero dejar, ya yendo un poquito más a un nivel de detalle, cuando yo hablaba de una nueva infraestructura de 750 kilómetros, nosotros le estamos pensando para un mix de demanda, parte argentina y parte en Brasil, y estamos siendo bastante poco ambiciosos. Estamos considerando un primer escalón en Brasil de 10 millones de metros cúbicos, pero esa infraestructura termina siendo un ducto con una capacidad de crecimiento muy significativa, que puede crecer a 20 o puede crecer a 30, con inversiones modulares. Con lo cual, creo que el desafío que tenemos es buscar un escalón eficiente, no el más ambicioso, sí el más eficiente que tenga potencialidad de crecer. Al menos lo estamos mirando de esa forma y creemos que eso es algo lograble. Okay. No sé. Yo Sí. también quiero agregar algo que se mencionó y creo que es muy importante. Digamos, en Argentina tiene que dar credibilidad, ¿no? Por el pasado que nos condena. Pero en esa línea se ha cambiado en las normativas, en la legislación, se ha cambiado un concepto de autoabastecimiento por un concepto de seguridad de abastecimiento. Y eso es un cambio importantísimo. Eso ahora hay que plasmarlo de alguna forma, mejorando todos los acuerdos binacionales que tenemos con los países limítrofes con los cuales queremos desarrollar la integración, ¿no? Eso era básicamente lo que quería agregar, ¿no? Okay. Y me gustaría complementar con un punto que es, como dijimos, el gas está confirmado. Lo que necesitamos es optimizar, digamos, el precio final, trabajando muchísimo en todos los costos de transporte de los gasoductos existentes y poder, digamos, con Brasil tener esos contratos en firme de largo plazo para poder financiar el proyecto que comentó Daniel, para poder exportar en firme de largo plazo. No sé, Roberto, si quieren agregar algo de tu lado, ¿no? Yo participé del proyecto TCB junto con Daniel en su momento y sí, nunca se pudo concretar la demanda del lado brasileiro para avanzar hacia Porto Alegre y quizás hacia el norte de Brasil, y después ocurrió lo que ocurrió en Argentina. Creo que ahora tenemos los recursos necesarios, que hicimos una evaluación del lado del Instituto Argentino del Petróleo y Gas, hizo la evaluación de esos recursos y están en 756 trillones de pies cúbicos, TCFs, y creo que tenemos recursos suficientes como para abastecer el mercado brasilero y argentino por muchísimos años, incluso exportando GNL. Así que hoy cambia la cosa y veo también una necesidad del lado brasilero, como lo mencionó Daniel y Leo, y creo que, lo que vuelvo a repetir, los gobiernos tienen que facilitar que estas transacciones entre los privados se hagan, se lleven a cabo, porque eso en definitiva es lo que va a terminar viabilizando los proyectos. No sé, Roberto, si quieren agregar algo de ese lado. Sim, obrigado, Ernesto. Nós vamos, então, também encerrar aqui do lado brasileiro. Vou pedir rapidamente aos nossos palestrantes aqui que façam seus comentários finais e, mais uma vez, agradecendo aí a essa oportunidade de ter esse diálogo. Vou começar com o Marcelo e depois passo para o Manso e finalmente para o Val. Bom, de maneira geral, acho que um grande recado que acho que nunca tivemos tão próximo de fazer essa integração, né? Não só da questão dos dutos existentes, mas todo o diálogo que está havendo e toda a mobilização dos agentes envolvidos
que estão no sentido que o Márcio colocou, de fato, de ir na linha, né, e compartilhar os problemas, né. Foi promovido pela OLAD, e isso é discutido também dentro do Mercosul. Semana que vem vou estar no encontro do Mercosul, do SGT9, que trata da integração. Então, isso tem sido discutido pelos agentes privados, pelos governos. Há um interesse, há convergência estratégica para que isso caminhe, né. Isso vai muito além de uma decisão econômica dos agentes envolvidos, mas uma questão estratégica entre países, né, fortalecendo, integrando esses mercados, né, e nós temos muitas oportunidades e experiências, né, como aconteceu no mercado americano, como aconteceu também no mercado europeu, como uma boa linha também para a gente identificar os acertos e os erros para que o tema avance, né. Então, o grupo que nós temos com o governo tem avançado, nós estamos para publicar o relatório, estamos em etapa final com o governo, e desse relatório vem outros desdobramentos, né. Então, sem dúvida que cada vez mais toda essa discussão, Ardengue, mais uma vez aqui parabenizar o fato de a gente estar aqui em público discutindo, né, falando sobre essa integração. Esse caminho ele é essencial, de fato, para que todos os stakeholders tomem a decisão, identifiquem a forma de estruturação, né, de como a gente consegue alocar esses custos, que são investimentos bilionários, né. Do outro lado, a demanda também quer investir, tem uma questão de conversão de frota, tem questão de novas indústrias, tem questões de conversões como a indústria siderúrgica, né. Então, existem muitos investimentos, muitos investidores querendo aportar esse capital, né. Então, o Ministério de Minas e Energia vem trazendo essa integração e a gente busca cada vez mais promover esse encontro, e certo que daqui até o final do ano nós vamos ter mais encontros falando desse tema. Mas o principal recado que eu vejo, que é uma visão de futuro, acho que nunca tivemos tão próximos de uma forma estratégica. Você vê o próprio discurso que o Farioli coloca, né? Esse duto ele não é um duto regional, essa é uma integração de fato entre países, né? E quando a gente olha o que são 30 milhões perto desse grande potencial, né? Então parece assim, olha, você está sonhando muito, né? São 30 milhões, são 15 milhões, mas naquele momento, né, Manso, quando você falou, quando foi perguntar, opa, qual é de fato? Espera aí, deixa eu olhar direito. O potencial é gigantesco. É isso aí. Manso, rapidamente aí para os seus comentários. Eu queria fazer eco e buscar aqui, colocar em perspectiva esse ponto que a gente sabe que é recorrente, colocado pelos colegas da Argentina, né? Quem é que vai assinar o take or pay aqui no Brasil? Como foi colocado, a gente passou de um mercado que tinha um nível de concentração, no caso da Bolívia, por exemplo, a Petrobras fez o papel, né, do take or pay, do ship or pay, e esse papel hoje mudou. No mercado aberto, como foi colocado, é uma questão fragmentada, e essa é uma questão que é sempre identificada, e principalmente o lado argentino traz, e não sei ainda qual é a resposta. Eu acho que a gente precisa, de fato, pensar coletivamente como é que, em última instância, a gente faz isso. Agora, independente desse lado estar fechado, eu acho que é importante para todos os agentes da indústria continuarem no esforço de criar um ambiente favorável para que, nesse momento, né, a gente fala, quando teve reunião na Argentina, na reunião da OLAD, fala, olha, tem que ter um catalisador. Houve um catalisador que promoveu o gasoduto Brasil-Bolívia, foi um esforço de mais de 50 anos, começou logo depois da Guerra do Chaco, na verdade, antes da Guerra do Chaco, né, quando terminou em 1938, e a cada 20 anos se renovavam aí os acordos, e aqui é uma situação totalmente diferente. Aqui já existe reserva desenvolvida, sistemas de transporte desenvolvidos, mercados desenvolvidos. Então, se por um lado a gente tem assim, um cenário novo que cria alguns desafios, por outro lado, a gente está num ambiente muito mais pragmático, muito mais prático, discutindo essas questões. Mas, eu repito aqui, eu conclamo todos a continuarmos firmes no leme,
né, criando ambientes que estimulem, em última instância, que os investidores também, né, do lado do consumo, se sintam confortáveis em assumir esse papel e trabalhar junto com os produtores, que tem um papel importantíssimo também do lado, né, dos compromissos aí de longo prazo, para que a gente viabilize essa união logo, né? Acho que a palavra-chave é logo. Olha, rapidinho. Ok, muito obrigado. Para não deixar assim uma imagem muito pragmática e muito não diria pessimista, mas realista, eu tenho aqui uma visão um pouco mais otimista para finalizar a minha fala, imaginando que esses desafios que se falou bastante aqui, um deles é preço, né, Marcelo? E eu acho que a visão otimista associada a esse desafio, preço, eu enxergo ela ali na frente, porque o que faz com que preço seja justo, não vou dizer baixo, alto, mas seja justo, é demanda, é escala, né? E, pela primeira vez, a Argentina tem escala suficiente para colocar no numerador, né, na parte de baixo, ofertando capacidade, e aí sim, um duto de 24, um duto de 36, um remendo de duto, um duto direto, são investimentos de longo prazo, e porque tem sustentabilidade, porque tem reserva, e eu, de novo, estou botando a bandeira da Argentina aqui. O que acontece? Essa questão do preço, me parece que a boa notícia é essa, ela está, entre aspas, com um cenário muito legal aqui na frente, porque se tiver escala, o preço se acomoda. Com relação a mercado, demanda, senhores, o Brasil, se crescer a 3% em média nos próximos 15, 20 anos, nós vamos ter que usar vela, exagerando aqui. Então, tem uma demanda, o Brasil é potencialmente muito grande e, certamente, nós teremos onde utilizar esse grande volume de gás. Os balanços de oferta e demanda estão mostrando isso ali na frente, com toda a oferta de gás que está na nossa costa, etc. Mas o que faz com que preço, de novo, outro fator, seja importante, é exatamente flexibilidade e uma grande piscina de gás, e aí, efetivamente, todo o mercado vai se beneficiar. E, finalmente, a questão que é muito trazida e é razoável, é justa, inclusive, pelos produtores e exportadores potenciais de gás da Argentina, é que nós tenhamos contratos firmes de 20 anos assinado e que isso vai dar garantia, etc. Senhores, me permitam ser de novo pragmático. Eu não acredito nesse cenário que os brasileiros, olhando num horizonte médio, terão a condição de apostar 20 anos num contrato, contando com uma estrutura de gás que vem aos remendos, por etapas, por rampas. Por quê? Porque somos todos na América do Sul, muito instáveis. O que faz com que esse processo de contratos, então, como garantia, seja substituído por garantias efetivas? A quantidade de gás da Argentina. Se a Argentina tem um volume muito suficiente, na hora que a gente montar esse projeto e fazer os valuations e definir as garantias para os lenders, os financiadores, e aí num conjunto muito grande de Estado, privados, foreign funds, etc., certamente, olhando aquela reserva de gás, que é provincial, isso é um item importante, né? Na Argentina, o gás, ele é, digamos assim, da província, não é da União, né? O governador de Neuquén tem falado bastante sobre isso. Enfim, fica aqui um cenário otimista de longo prazo, digamos assim. Muito obrigado. Ernesto, era isso, muito obrigado. É um prazer estar com vocês e parabéns. Queria cumprimentar a equipe técnica, né, Ernesto? Do seu lado aí e do nosso lado, que fez funcionar esse verdadeiro exemplo de integração. Acho que começamos com o pé direito. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, Marcelo, Rogerio, Walter, por haber compartido con nosotros sus pensamientos. También quiero agradecer a Carlos, Daniel y Leo de nuestro lado también por haber compartido sus experiencias. Y creo que hay que trabajar para el futuro. Los recursos están, el mercado está. Queda en los actores de que podamos unir una cosa con otra de la manera más eficiente posible. Bueno, muchas gracias y saludos a todos del lado brasilero y también acá del lado argentino a los participantes.
E por que não Gracias. encerrarmos essa sessão com uma fotografia? Essa especificamente, eu gostaria de pedir aos participantes que permaneçam sentados, para que possamos enquadrar também os participantes online. E uma fotografia que fica sempre mais bonita ao som de palmas. Bueno, gracias. Gracias, Ernesto.